Opa, vocês já estão aí? A gente já vai aqui para a tela do meu computador, mas aproveita esse tempo do começo do vídeo e já deixa o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. Isso ajuda bastante. Vai lá, é rapidinho, eu te espero. Pronto? Então bora pro código. Fala pessoal, estamos começando mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje nós veremos a respeito da propriedade position do CSS, que serve para definir a posição dos elementos na sua página. Então eu vou aqui para o meu arquivo index.html obs28 c e aqui no meu index.html eu criei uma div com a classe box. menor div class igual book maior. E dentro desta div eu criei mais 4 divs. Menor div class igual a absbox maior menor barra div maior. Então eu criei aqui uma div com duas classes, a classe ABS e a classe box1, né? Como nós aprendemos, para definir mais de uma classe no atributo class basta ir separando por espaço. E as outras divs possuem a mesma classe ABS, só que eu fui mudando box2, box3 e box4. Menor div class igual a absbox 2 maior menor barra div maior. Menor div class igual a absbox 3 maior menor barra div maior. Menor div class igual a absbox 4 maior menor barra div maior. Tá aí. E aí eu fechei aqui a div box. Menor barra div maior. No meu arquivo CSS, .box. na classe box, Width 500px. eu apenas defini a altura e largura e altura com 500 pixels. Height 500px. Em branco. .abs. E na classe ABS, Width 100px. eu defini aqui a largura de 100 pixels Height 100px. e a altura de 100 pixels. Background número 000. E um background com a cor preta, né? Eu coloquei o hexadecimal aqui do preto. CE, obs28, aula 40, linha 1, coluna 4. E vou abrir aqui o index.html no navegador. Minha página HTML Mozilla. Então tá aí a página. Antes da gente ir para o position propriamente dito, vocês precisam antes entender como funciona o fluxo de uma página no seu navegador. O seu navegador ele sempre vai exibir os elementos colocando um embaixo do outro. Então veja que aqui está uma div embaixo da outra. Se você colocar um parágrafo, ele vai colocando esse parágrafo embaixo, a imagem embaixo. Então o fluxo normal do navegador é sempre o fluxo normal do HTML em si, né? É sempre posicionar cada elemento ir colocando um embaixo do outro. Então ele sempre vai ser posicionado de cima para baixo. Inclusive é esse o fluxo normal de leitura do meu leitor de tela, né? Então o meu leitor de tela ele sempre segue esse fluxo, ele vai lendo os elementos de cima para baixo. Com o CSS Position a gente pode mudar esse posicionamento, né? Pode mudar esse fluxo. Às vezes você não quer que o elemento seja posicionado embaixo, mas do lado de outro elemento. Então o Position ele segue com o Position é possível fazer isso. E no Position nós temos 5 valores diferentes, né, que você pode informar. O primeiro é o padrão, né, é o static, que é justamente deixar os elementos um embaixo do outro e você não pode posicionar eles de jeito nenhum, fica static. O próximo elemento o próximo valor, né, é o relative. Aula 40, linha 1, C, serverte. C, .box, width, 500, height, 500, em Então, branco. aqui, ó, na minha box, eu vou colocar aqui o position POSI, E, 2, com espaço, o valor relativo. R, E, ponto e vírgula. Com esse valor, ele deixa possível você movimentar os seus elementos, né? Ele inicialmente ele ainda vai posicionando os elementos um em cima, um embaixo do outro, mas você também pode mudar a posição desses elementos utilizando as propriedades top para o topo, left para esquerda,
right para a direita e bottom para baixo, né? Em branco. Ponto. Em branco. Então, por exemplo, se eu colocar aqui um top T. O. P. 2. Espaço. 200 pixels, 2. 0. 0. P. X. Ponto e vírgula. então ele vai posicionar esse elemento, ele quer dizer que no topo vai ter um espaço de 200 pixels, é semelhante a um margem, né? Então entenda esse top, left, bottom e right como se fossem as margens, né? Então ele vai colocar um espaçamento. Minha página HT. Minha página HT. Eu vou atualizar aqui. Minha página HTML. E veja que o elemento se deslocou 200 pixels a partir do topo. Se eu colocasse também aqui um left. Em branco. Em F. T. 2. Espaço. De 200 2. pixels. 0. 0. P. X. Ponto e vírgula. Minha página Ele HTML. também desloca 200 pixels a partir da esquerda, como se fosse a margem. A diferença disso para a margem é que esse elemento vai sobrepor o outro, né? Então, por exemplo, eu mandei ali deslocar 200 pixels do topo, né? Só que se esses 200 pixels ele chegar num elemento que já estava embaixo, ele simplesmente vai colocar essa caixa em cima deste elemento. Ele não vai empurrar os outros elementos para baixo junto, né? Ele vai um sobrepondo o outro. Por isso, você nunca vai nunca não, né? Mas dificilmente você vai posicionar um elemento que está com posição relativa. Você geralmente vai utilizar o position relative para outra coisa, né? Para trabalhar em conjunto com a próxima posição que nós veremos. C. Top. 200. Position. Em Então eu vou branco. apagar este top Início mar. e o Top. left Left. Em ponto e vírgula. Top. Ponto. E. Position. Relative. e vou deixar apenas o position relative. E a próxima posição é a posição absoluta. A posição absoluta, ela permite você colocar os seus elementos em qualquer lugar, também utilizando o top, left, bottom e right, você vai posicionando. E esse absoluto, ele vai posicionar os seus elementos com base no elemento pi, né? Contanto que o position do elemento pi seja qualquer coisa menos static. Então, se você colocar um elemento filho com position absolute, só que se o elemento pi tiver um position static, não vai adiantar nada. Então, por isso que a gente usa o absolute, o relative, né? Então, o position no box está relative. E aqui na classe ABS, em branco. Ponto abs. Widget. Sim. Edge. Background. Em branco. eu vou colocar o position absolute. P. O. S. I. T. I. O. E. 2 pontos. A. B. S. E. U. E. Ponto e vírgula. Position. Absolute. Position absolute. Vou atualizar aqui. Então, o box principal. Em branco. Peraí, acho que. C. Minha página H. Minha página. O box principal volta ali pro topo. E como eu deixei todos os elementos com a classe ABS como absoluto, ficou simplesmente um em cima do outro. Por isso que aquelas 4 divs parece que só tem uma agora, é porque os elementos ficaram um em cima do outro. Só que como esses elementos estão dentro de uma div com posicionamento relativo, eu posso utilizar para posicionar tudo dentro dela. Então, por exemplo, C. Em branco. Em branco. eu posso colocar agora aqui Ponto. O. X. 1. o seletor, né, ponto box 1, que é a div com a classe 1. Em branco. Abre. Fecha chave. Fecha. Eu coloco aqui o P. 2 pontos. top Espaço. 0. 0 Ponto e L. E. F. T. 2 pontos. Espaço. 0. Ponto e vírgula. 0. Com isso, estou querendo dizer que o box 1, top 0, ele vai grudar, né, no topo do elemento pi, e o left 0 ele vai grudar na esquerda do elemento pi. Em branco. O ponto box 2, Ponto. O. X. 2. Abre. Fecha chave. eu posso colocar 2 pontos. Espaço. top 0. 0 Ponto
Dois e pontos, right espaço, 0, zero, ponto e para vírgula. ele colar na direita do elemento pi. Right, 0. Em branco. Ponto, B, X, 3. O box 3, Fecha, eu vou colocar o bottom 0, B, O, T, T, O, M. 2, 0, para ponto ele e vírgula. grudar agora embaixo, né? Vou grudar lá na borda inferior e vou colocar o left 0. F, T, 2 pontos, espaço, 0, ponto e vírgula. Left, 0. Em branco. E o box 4, Ponto, B, O, X, 4. Espaço, abre, fecha chave, fecha chave. eu vou colocar o bottom 0. O, T, T, O, M. 2 pontos. Nossa, acho que eu tô começando a ficar rouco. Espaço, 0, ponto e vírgula. O mouse está falhando um pouco. E right 0. T, 2, 0, ponto e vírgula. Botão, 0. Right, 0. Minha parte. Vamos ver o que aconteceu. Veja, ó, ele posicionou as 4 divs nos lugares que eu falei. Isso aqui está tudo relativo ao elemento pi, né? Ao position relative do box. Então ele vai posicionar tudo dentro desses 500 pixels que eu defini para o elemento pi. Então com isso eu consegui posicionar esses elementos nessas 4 direções diferentes. Então um está grudado ali no campo, na parte superior esquerda, o outro na parte superior direita, o outro na parte inferior esquerda e o outro na parte inferior direita. C, E servir. mesmo que Edição multilinha right. eu desloque esse elemento, né, o elemento pi, as 4 divs vão seguir isso, porque por elas estarem dentro da caixa, elas vão seguir a posição da Botão, caixa 0. principal, Ponto, né? em branco. Então aqui, por exemplo, no Ponto, box, width, age, position, relative. Em, ponto, em branco. se eu colocar, por exemplo, um margem A, E, I, N. Hífen, L, E, F, T, 2 pontos, margem espaço, left 1, Z, Z, P, X, ponto e de vírgula. 100 pixels, Aplicativo, minha. então veja, ele deslocou a caixa 100 pixels a partir da esquerda, mas os elementos dentro da caixa estão se posicionando como a gente determinou. Então não importa a direção, uma caixa vai estar sempre grudada no topo, a outra sempre grudada lá embaixo, e assim vai. Então esse é o position absolute, né? Então ele sempre é utilizado dentro de um elemento que contém o position relativo. Se não tiver nenhuma posição definida, se você definir o position como absolute, né, ele não estiver dentro de nenhuma div, por exemplo, ele vai se mover através do body. Então aí se você deixar o 0, por exemplo, top 0, ele vai grudar no topo do body. Colocar o bottom 0, ele vai para o topo do body, para a parte inferior do body e assim por diante. E temos a outra posição, que é a posição fixed, que é F-I-X-E-D, que como o nome já diz, essa posição ela fica fixa. Então não importa o quanto você mexa a tela, a caixa ela vai ficar posicionada ali fixa na onde você deixou. Por exemplo, se você deixar em top 0, ela vai grudar ali no topo, e mesmo que você role a página ali com a barra de rolagem, isso vai ficar grudado lá no topo. Isso é muito utilizado com aquelas barras de menu fixas. Não sei se vocês já viram, que tem as barras de menu fixas aqui, mesmo que você role a página, a barra de menu continua aparecendo lá em cima com as opções do menu para você clicar. Aquilo é porque a posição daquela barra de menu está como fixed, F-I-X-E-D. E a outra posição é o stick, S-T-I-C-K-Y, stick. Essa posição ela é uma mistura de relative com static, ou relative com absolute, né? Não sei muito bem como explicar, mas o que acontece é, essa posição ela vai tomar como base a barra de rolagem do seu navegador, né? Então ela é uma mistura do relative com o stick, ou de um static com um static com absolute, né? Então o que isso vai acontecer? Você vai colocar a sua posição lá e
inicialmente ela vai aparecer normalmente, né, o fluxo normal do documento, colocando cada elemento um embaixo do outro. Só que conforme você for rolando a sua barra, quando ela chega, a sua barra de rolagem chegar na posição daquele elemento, ela vai ficar fixa, né? Então aí ela não se mexe mais. Isso acontece, por exemplo, com barras de menu fixa, mas acontece, por exemplo, quando em cima da barra de menu tem o logo do seu site. Aí você vai rolando o site e quando a barra chega até ali onde está posicionado o menu, até ali onde está posicionado o menu, aquilo passa a ficar fixo e ele não se move mais. Então ele só vai se mover até o momento em que a barra do menu, a barra de rolagem chegar naquele ponto. E aí aquele elemento fica fixo. Tá? Não sei se ficou claro, mas não, essa barra stick ela não é muito utilizada. Tá? Geralmente você vai utilizar o position, vai utilizar o absolute, o relative, e às vezes o fix. O fix é quando você quer deixar um elemento preso ali na página. O stick ele não é muito utilizado. Mas se ficou alguma dúvida, vocês deixem aí nos comentários que eu gravo um outro vídeo tentando explicar. É que eu não tive assim como um exemplo para bolar aqui, mas eu espero que na explicação tenha ficado claro. Né? Mas qualquer coisa, a barra de comentários está aí para vocês deixarem suas dúvidas. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal. Opa, o vídeo já acabou, mas vocês não precisam ir embora. Enquanto vocês esperam sair vídeo novo, confere os outros vídeos aqui da playlist. Tenho certeza que você vai gostar. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais, pessoal.